Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática nós iremos estudar o volume de poliedros. Poliedros significa figuras tridimensionais, figuras que têm comprimento, largura e altura. Então no estudo de hoje nós vamos calcular o volume dessas figuras. Muito bem, professor, é um assunto bem simples, com certeza eu acredito que você fez essa atividade em casa e agora vamos só conferir as suas respostas. Então vamos lá. Nós temos aqui questão 4, 5, 6, 7 e 8, proposta para vocês fazer, mas vamos começar pela 4, que é bem simples, e todas seguem um padrão muito semelhante. Então vamos lá. A questão 4 diz o seguinte, observe a figura abaixo. Gente, a figura está um pouco similar, tá bom? Com o que foi proposto aí na sua atividade no grupo. Ele pergunta, qual a quantidade de metros cúbicos de água que pode ser armazenada em uma caixa d'água de 2 metros de comprimento, 3 metros de largura, com 1,5 metro de altura? Bom, professor, aí nós temos que usar aquela formulazinha do volume. Como é volumes metros cúbicos? Porque nós temos 3 dimensões. Então a nossa formulazinha é o A vezes o B vezes o C. O A para identificar o comprimento, o B a largura e o C a altura. Aí a gente abrevia com as letras A, B e C, tá bom? O significado delas. O volume, o comprimento, 2 metros, tá bom? Vezes a nossa largura, que é dita de 3 metros. Esse pinguinho aqui, esse pontinho é vezes, tá, gente? E a nossa altura, 1,5 metro, 1,5. Bem, o nosso volume vai ser 2 vezes 3, todo mundo sabe que é 6. 6 vezes 1,5. Ou, se você preferir, 2 vezes 1,5 é 3. E 3 vezes 3, para ficar mais fácil ainda, é 9, professor. Aí você não pode esquecer que aqui é metros, né, gente? 1,5 metros. Como eu tenho metros vezes metros vezes metros, são 3 metros, então isso vai me dar um resultado de 9 metros cúbicos. Ah, professor, é uma caixa d'água que pega até um ótimo volume de água. Isso em litros, pessoal, é só você multiplicar por 1000. Vai dar 9.000 litros d'água. Ah, pessoal, espero que vocês tenham compreendido isso. Bem simples, né? Agora, vamos para a 5. A questão 5, acompanha aí o que vocês fizeram, diz o seguinte. Uma piscina mede 8 metros de comprimento, tá bom? Não vou fazer o desenho para não se estender muito, mas imagina que tem esse desenho, uma piscinazinha que todo mundo conhece uma piscina. Vamos para o pó, que é mais ou menos isso aqui, vai. Ela tem 8 metros de comprimento, é como se você colocasse no lugar do 2, aqui fosse maior, 8 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2 metros de altura. Qual a capacidade desta piscina? Vamos lá. Então, na questão número 5, tá bom? Nós vamos ter o seguinte, o volume, vocês já sabem que é A vezes B vezes C. Ok, professor? Vamos lá. O comprimento dessa piscina é de 8 metros. Ok. Vezes. A largura dela, 3,5 metros. Piscina boa, hein? Vezes a altura dela, até funda, hein, gente? 2 metros de altura. Ok? Bom nadar. Tem que saber nadar, viu? Essa piscina é bem fundinha. Então, nosso volume vai ser o quê? Aqui a gente pode fazer o seguinte, 8 vezes 3,5 vezes 2. Como é uma multiplicação com decimal, não custa nada a gente aqui fazer, por questão didática, a nossa continha de multiplicar. Então vamos lá. 8 vezes 5 é 40 a 4. Isso mesmo, professor. 8 vezes 3 é 24. Com 4, 28. Bem, como aqui tem uma vírgula, a gente vai contar da direita para a esquerda uma casa decimal. Então é 28. Ah, professor, então 8 vezes 3,5 é 28. Eu vou colocar aqui, tá? Vezes o 2, o último. O nosso volume será 28 vezes 2. Aí aqui, 2 vezes 8, 16 a 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 56. Professor, mas tem unidade, não tem? Metros, né? A unidade de medida aí. Então, aqui será metros cúbicos. Por quê, professor? Porque é 8 metros, 3,5 metros e 2 metros. Multiplicando os 3 metros, fica metros ao cubo. Porque é M1 com M1
com M1. Quando a gente multiplica, pessoal, essas letras, a gente soma esses expoentes que tem aí em cima, que é invisível, que é 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Ah, professor, por isso que é metros cúbicos, porque são 3 M's elevado a 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Perfeito. Vou apagar aqui a nossa questão 4, que já foi, tá bom? Vou deixar o desenho, tá, gente? Só por curiosidade futura. Questão 5 já foi, né? Vamos para a nossa questão número 6. Professor, deu uma apagadinha aqui, mas deu certo. Vamos lá. Gente, a questão número 6 diz o seguinte: qual o volume de um cubo de aresta igual a 2 centímetros? Ah, e essa questão 6, eu tenho que apagar este 10. Não, vou fazer aqui a questão 6 do lado, tá, gente? Questão 6, tá bom? Vou tirar isso aqui daqui. Vou deixar esse desenho aí para mais na frente. Gente, aqui, vamos tentar, vou fazer aqui no olhômetro, tá bom, gente? Tá bom? Só para ter uma ideia, aqui nós vamos tentar fazer assim, parecido. Professor. Entendi. O que é que acontece? Aqui é um cubo, gente. Tá? O que significa dizer que todo cubo tem suas arestas, ou seja, os seus lados com a mesma medida. E ele está dizendo na questão que tem 2 centímetros. Então, 2 centímetros no comprimento, 2 centímetros na largura e 2 centímetros na altura. Se tiver ficado um lado maior ou menor do que o outro, mas não leve a mal, porque aqui foi feito assim, ao vivo. Então, muito bem. O volume, a mesma coisa. A vezes B vezes C. Professor, quem é o comprimento, a largura e a altura? A mesma medida, 2 centímetros. Então, ficará 2 centímetros, vezes 2 centímetros, vezes 2 centímetros. Ah, professor, é só multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 8 centímetros, centímetro e centímetro, 3 vezes centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Ah, professor, tranquilo. Agora sim, vamos para a questão número 7. Vamos lá. Eu deixei o desenho aí de propósito, porque a questão 7, pessoal, vai ser um desenho muito similar. É assim. Tem todo um problema aí, certo? Sobre uma capacidade de uma forma retangular, de um paralelepípedo retangular, e ele pergunta qual a capacidade máxima de água deste reservatório aí. Eu já estou indo lá para o final da questão, tá? No finalmente, ele pergunta qual a capacidade máxima de água desse reservatório. E esse reservatório, pessoal, desenhado aí na sua questão, ele diz o seguinte, que tem 15 metros de comprimento, vamos supor que aqui tem 15 metros, tá bom? 12 de largura. Professor, mas está um pouquinho maior. Tudo bem, não tem problema não, só para ter uma ideia. E a altura, 5 metros. Tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, faz de conta que isso aqui é mais largo, tá bom? Eu não vou desenhar, mas você vai entender. 15 metros aqui, 12 aqui e 5 aqui de altura. Tudo bem. O volume, tá bom, gente? É como isso aqui, se fosse um pouquinho maior, tá, gente? Ó. Mas eu vou deixar para você entender, só para aproveitar o desenho, tá bom? Professor, mas se eu fosse fazer esse desenho, 15 metros, gente, aqui é tranquilo, ó. Você vai fazer aqui um pouquinho maior aqui, tá bom, gente, ó? Tá bom? Aqui você vai fazer um pouquinho estreito, tá bom? Deixa eu ver se dá certo. Professor. Tá bom. O que é que acontece, professor? Só para melhorar, tá, gente? Aqui é 15, aqui vai ser 12 e aqui vai ser os 5 metros. Vou apagar esta outra questão, que já foi. Tá bom? Só para você ter uma ideia. Vou apagar este desenho, para a gente começar aqui desde o início o procedimento. Pessoal, aqui é a nossa questão 7, tá? O que é que acontece? Ele está pedindo a mesma coisa nas outras questões que foi pedido, o volume. Então, o volume é o comprimento, que é 15, a largura, que é 12, e a altura, que é 5. Tranquilo, professor? Então, nosso volume vai ser o seguinte, ó. 5 vezes 12 é 60. 60 vezes 15... Ah, professor, faça a continha aí porque é um número alto, verdade.
Podemos botar esse zero sobrando e fazer a multiplicação. 6 vezes 5 é 30 a 3. 6 vezes 1 é 6, com 3, 9. Ah, professor, 900, como aí está dado em metros, né, gente, a questão? Então, é 900 metros cúbicos. Ah, professor, tranquilo. Aí foi a questão 7. E a questão 8 é um probleminha para a gente fechar com chave de ouro. Vou apagar aqui a questão. Desenharam, fizeram tudo? Perfeito. E vamos para a nossa questão 8, que é a última, tá, gente? É um probleminha bem bacana, ó. O que é que acontece na questão 8? Um caminhão que transporta água tem a carroceria, que é o tanque, em forma de um paralelepípedo reto, com as dimensões de 6 metros de comprimento. Então vamos lá para a formulazinha, hein? Volume é igual 6 metros de comprimento, perfeito. 3 metros de largura, ok. E 2 de altura. Ok, professor. O que é que ele quer saber? Quantos metros cúbicos de água, no máximo, o caminhão pode suportar numa única viagem? Bem, gente, é só a gente calcular esse volume. Vamos lá. 6 vezes 3 é 18. Aqui é uma multiplicação simples. 18 vezes 2, 36, professor. 36 o quê? Metros cúbicos. É a capacidade máxima que esse caminhão pode suportar de levar água em sua carroceria. Espero que vocês tenham compreendido, tenham acertado tudo direitinho. Espero você na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.